Vamos lá, eu sou o Gabriel Amaral, eu tô aqui num cenário diferente, né? Vocês sabem, final de jogo, 3h30 da manhã, eu acabei não indo pro estúdio para poder gravar, tô gravando aqui de casa mesmo. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente ver as principais declarações do jogo de ontem. Teve declaração muito interessante, tá? Tem John Arias falando sobre a questão da renovação, mandando um papo reto, tem o Keno deixando claro o que falta pro Fluminense na reta final do ano. Mas a gente abre falando com o Mano Menezes. Primeiro com o Mano Menezes explicando por que fez as mudanças que ele fez, né? Fez 4 mudanças no time titular. Vamos lá. Para o jogo de hoje, 2 forçadas, né, por suspensão, mas foram 4 mudanças. A torcida, antes do time entrar em campo, já deu uma vaiada em alguns jogadores, vaiou você. No primeiro tempo também o clima estava um pouco mais tenso, acho que esse nervosismo até passou um pouco para o campo. Mas no segundo tempo o Fluminense conseguiu, enfim, fazer o resultado, teve uma grande vitória. Eu queria que você comentasse o motivo dessas opções que você teve, essas mudanças que você fez, e o quanto você acredita que esse ambiente se transformou no Maracanã de tensão para um alívio depois. Obrigado. O Mano Menezes acaba... depois eu vou comentar isso melhor na minha pergunta, mas as coisas precisam terem uma lógica ali. As mudanças no jogo de hoje, eu entendo a pergunta do Caio, eu acho importante saber o quanto que tem de peso de torcida nessa mudança do jogo de hoje. E o Mano Menezes, de certa maneira, ele capta essa parte, né? A tensão toda do início, o quanto que, por exemplo, tirar o Antônio Carlos do jogo, depois do que aconteceu em Goiânia. A resposta do Mano acaba sendo interessante porque ele responde sobre a tensão e depois responde mudança por mudança. Bom, primeiro que a gente aceita o comportamento da equipe, porque a gente não estava fazendo resultado nem atuação capaz de estabelecer uma relação como tínhamos estabelecido algumas rodadas atrás. E cada um reage do seu jeito contra esse ou contra aquele. Tá? Não vou me omitir de tomar as decisões que eu preciso tomar por estar sendo vaiado, ou por estar sendo cobrado. Isso está na moda, né? Também a gente tem que entender que é assim. Agora todo mundo pensa que pode tirar todo mundo a hora que quer, né? Mas a gente tem uma boa contribuição para dar para a equipe nessa hora de pressão extrema. Já passamos muitas vezes por isso. Se não tivesse capacidade para estar aqui e poder entender esse processo todo, não tinha aceitado o convite para dirigir o Fluminense na circunstância que estava. Não adianta todo jogo escolher um para Cristo, porque daí eu perco um jogador a cada jogo. E não tenho outro jogador, às vezes, com característica para pôr, né? Tenho a impressão de que nesse momento ele está falando do Martinelli. E por quê, tá? Escolher jogador para Cristo. O Martinelli é um jogador e eu não tô falando que agora se o Martinelli jogou bem ou jogou mal, tá? Tô falando só de ser escolhido para Cristo. E ele fala logo depois, às vezes eu perco um jogador e eu não tenho outro pra botar na posição. Hoje quem não tinha reserva, no caso ontem, né, você que tá vendo esse vídeo um dia depois, era o Martinelli, né? Não tem, ele tinha um volante e o Vitor Hugo é mais primeiro volante. O substituto do Martinelli é o Nonato, tá fora por lesão. Talvez o Martinelli tenha sido o jogador mais criticado nos últimos dias e o Martinelli fez um grande jogo hoje. Não achei um grande jogo do Martinelli, mas eu não lembrava que ele logo depois deixava claro que era o Martinelli o jogador que ele estava falando. Fez o papel que ele precisava fazer. Então, vai errar, todo mundo erra, né? Então, faz parte do jogo, você não pode ter medo de errar, senão você não joga. Mas a escolha de Manuel é porque a gente também sabia que o ataque era muito rápido do adversário. Manuel é um jogador de mais velocidade para fazer junto com o Thiago as coberturas dos dois lados. Isso não fez o menor sentido para mim. Se a comparação fosse do Manuel com o Felipe Melo, ok. Aí eu acho que o Manuel ganha, ainda assim com um pouco de dificuldade. O Manuel versus o Antônio Carlos, essa explicação não me convenceu de que o Manuel é um jogador de velocidade, não. Não chegou muito bem aqui pra mim, não, Mano Menezes. Nessa aí eu não acreditei em você, não. Quis dar um pouquinho de respiro para Facundo, que vinha tendo um pouco de dificuldade, não conseguia completar os jogos, estava sofrendo um pouquinho. Facundo está em adaptação. Facundo veio de um clube pequeno, clube uruguaio, sem tanta estrutura, ou quase nada de estrutura. Então fez os primeiros jogos sem sentir, depois você começa a sentir a carga, a sequência de jogos, e não podemos perdê-lo. Então foi para dar uma respiradinha. No intervalo entrou bem.
Foi a segunda alteração, a outra foi Keno, já iniciei o jogo lá. A gente achava que precisava ter um homem de válvula de escape com bastante velocidade, com drible, porque ia ser necessário que estivesse assim. E depois ele vai falar do Germancano e tal, enfim, aí é meio óbvio, né, de quem entra o Cauã Elias. Eu vou passar para outra pergunta aqui agora. E ajuda muito quando ele empurra a equipe, quando ele tem mais paciência. Não temos medo de cobrança, né? Vamos trabalhar para que esteja melhor sempre. Gabriel Amaral, do Jornada Catel 1902, eu ia te perguntar até da entrada também do Vitor Hugo, mas você já explicou que era a opção que você tinha para tirar o Bernal. Então, te perguntar um pouquinho mais amplo. Você falou agora sobre a situação de vontade, né? Um pouco de faltar. E aí precisa de contexto, né? Porque na primeira pergunta que eu não botei aqui, ele fala atitude, que o time voltou a ter atitude. E eu confundi atitude com vontade. E aí aqui, ó, dedinho, ó. E eu entendo a lógica que ele vai falar aí, ó. No início, você falou qual palavra? Qual palavra você falou no início? Não foi vontade? Não. Se falar vontade, eu estou dizendo que faltou vontade. Vontade Sim. Nunca falta. O dia que faltar vontade, aí nós vamos todo mundo para casa, né? Não é isso. Tá. Então vou voltar um pouquinho. Perfeito. É porque eu tive a impressão no início, você falar de faltar, não é vontade, mas algo como uma pressão nos outros jogos. Alguma coisa que faltou um pouco. Pressão. Atitude, perdão, foi essa. Caio Blois, o repórter que estava do lado, que ele me ajuda na hora, ele fala que a palavra foi atitude, que o Mano Menezes falou a palavra atitude. E aí, a partir daí, eu construo minha pergunta, e aí é um ponto importante para poder situar aqui também, e até junto com o que foi a pergunta do Caio também. Eu aprendi isso com o Tino Marcos, numa palestra que eu fui uma vez na UF lá, dele falando sobre fazer pergunta pro Filipão, e ele falava que era muito interessante a forma como ele precisava lidar com alguns treinadores. Eu já falei isso aqui no canal já há um tempo atrás. Com alguns treinadores ele precisava lidar de uma maneira, com outros treinadores era de outra maneira. Uma coisa que eu aprendi a fazer, depois de muito tempo, eu aprendi a fazer pergunta pro Fernando Diniz, é que com o Fernando Diniz você não podia costurar a tua pergunta. Você tinha que papum e ser no máximo objetivo, sem deixar nenhuma aresta. Você não precisava contextualizar a pergunta pro Diniz. Você faz a pergunta no seco, porque se você contextualizar, ele vai pegar um detalhezinho da tua contextualização e vai deitar em cima desse pedaço e não vai comentar mais nada. Demorei a aprender isso, né? Confesso. Com o Mano Menezes, estou aprendendo, né? Porque eu só faço perguntas para ele fora de casa, de que tem que contextualizar muitas coisas. Tem que deixar bem claro as contextualizações para que... E você pode reparar que todas as perguntas dos repórteres, elas são perguntas, pelo menos daqueles que fazem pergunta habitualmente, são perguntas um pouco mais longas, porque se você for curto demais, ele responde curto demais. Se você for contextualizar bem, ele valoriza a pergunta e responde bem. Tô dando essa contextualização porque a minha pergunta é algo que me incomoda, que incomoda os torcedores ao longo do ano inteiro, que é desse time botar aqui, ó, o ombro pra baixo e falar, tô nem aí, ganhei a Libertadores. E isso foi uma pergunta que eu fiz pro Mário e fiz agora pro Mano Menezes também sobre soberba, e no caso do Mano eu acrescentei um outro ponto que o Lessa até me sinalizou sobre acomodação do time. Olha aí. Sobre atitude. E eu fiz uma pergunta, até o Mário deu coletiva na terça-feira, eu fiz uma pergunta para ele sobre o elenco do Fluminense em 2024, ele ser colocado pela torcida como um dos principais problemas, a soberba do elenco. Isso, elenco, mas aí englobando o cenário completo. E aí até depois alguns torcedores comentaram, falando não só soberba, mas acomodação também. Você mencionou agora um fato que acontece com muitos clubes que estão muito embaixo, conseguem uma sequência boa e depois tem essa oscilação. E já com a sua percepção, você já tem acho, quase 20 jogos no Fluminense, já há um bom tempo dentro desse elenco. É um problema que você vê dentro do ano de 2024 do Fluminense, essa tendência a uma acomodação, que quando faz o gol parece que o Fluminense transforma dentro do jogo, é um time que ataca, que produz muito, mas em alguns jogos parece que se tivesse tido o detalhezinho do gol, o Fluminense tinha feito uma boa atuação. Como não saiu o gol, o Fluminense sente muito os jogos. Essa transformação de atitude que você falou também tem a ver com isso? É importante, eu sei que é muito difícil separar o resultado da atuação no mundo que a gente vive. Eu estava assistindo um programa aí, estavam debatendo sobre a sequência de resultados negativos e atuações.
E alguém foi e colocou o jogo do Botafogo junto como uma atuação ruim. O jogo do Botafogo só foi ruim por causa do resultado. Foi um jogo bem jogado como esse. Que programa foi esse que ele falou aí? Deve ter sido o Sport TV, ESPN, canal assim, né? Curiosamente, a gente no Jornada, acho que eu fui dos que mais falei que o jogo contra o Botafogo eu não acho tão ruim, considerando que eles são líderes. Um jogo das partes fazendo bom jogo, se neutralizando, um jogo muito tático, que exigiu muito da nossa equipe fisicamente, né? Mas eu sei que entra no pacote e daqui a pouco você tem que dar explicação sobre uma coisa que não foi ruim. Por isso que a gente tem que saber separar bem. Nós que trabalhamos no dia a dia temos que separar bem. Hoje, quando a equipe voltou para o intervalo, voltou para o vestiário para o intervalo, a gente falou a mesma coisa. O torcedor não estava satisfeito por causa do resultado, mas a atuação da equipe não era ruim. Porque se eu acho que a atuação da equipe é ruim, eu vou propor alterações desnecessárias e talvez eu vou desorganizar uma coisa que está funcionando bem. Então a gente tem que ter o discernimento correto para saber quando está ruim o resultado não veio e quando está bom o resultado também às vezes não vem. Ponto, eu vou discordar um pouco do Mano Menezes, porque eu acho que, apesar dele ter consertado em parte, quem viu a análise Pocket viu, né? Que da minha análise do problema do lado direito do Fluminense, a entrada do Bernal ajuda a consertar, mas eu ainda acho que o Manuel é um problema. E essa é a minha análise do primeiro tempo, e não sendo resultadista, porque essa análise está no intervalo. Eu acho que a mudança ajuda, mas ela não ia resolver, e no fato resolveu. O Fluminense não foi mais tão atacado assim pelo lado do Manuel no segundo tempo. O resultado faz parte demais da segurança que a equipe tem que ter de volta, a confiança que ela tem que ter, né? Quando você perde a eliminação, por exemplo, da Libertadores, da maneira como foi, ela interferiu no jogo de Goiânia. Eram poucos dias, 3 dias depois nós estávamos em campo de novo. Oscilamos, fizemos uma parte do jogo bom, fizemos 30 minutos do primeiro tempo muito ruim, né? Também é preciso dizer que estava 40 graus lá, né? Que ninguém enxerga pela televisão que está 40 graus e é duro você correr em 40 graus, você às vezes não consegue. Também temos que falar que estava 30% de umidade do ar, muito seco, que influi no rendimento dos atletas. Alguns sofrem mais, outros menos, por característica pessoal. Então, só porque eu vi alguns comentários na live, no chat sobre isso, falaram, pô, mas tá pros dois. E realmente tá pros dois. Mas aí, pessoal, tá? Os goianos sentiam muito menos os efeitos do que eu, por exemplo, que fui pra Goiânia, que a boca ficava seca e tal, e eles estavam até comentando isso. Os jogadores que estão no Atlético Goianiense nem todos são goianos, mas já estavam um pouco mais acostumados, e o Fluminense jogou no meio de semana, o Atlético não tinha jogado. Esses são fatos que a gente não tem como tirar da análise. É ruim perder sempre, às vezes as coisas não funcionam bem, às vezes o resultado não vem, as coisas não funcionam também tão mal. Acho que o importante é trabalhar com essa humildade que a gente conseguiu recuperar, né? Não vejo soberba na equipe. Se aconteceu acomodação lá atrás, aconteceu pela conquista, é natural do ser humano. Você é campeão do continente, né? Você vai para o Mundial, joga o Mundial com os principais clubes do mundo. Aí depois você volta das férias depois que os outros. Aí a retomada da pré-temporada não é igual. Você relaxa um pouquinho. É a maior conquista da vida da maioria dos atletas. É a maior conquista do clube. Né? Então, você tende a achar que quando precisar, você vai jogar. Porque o time jogou pra caramba no ano passado e ganhou o que ganhou. Isso já aconteceu com outros, é só olhar do lado. Então não é uma questão de soberba, é uma questão do ser humano. Você relaxa um pouco. Toda vez que você relaxa no Brasil, a conta é muito dura, porque é muito duro o Campeonato Brasileiro, né? Se não jogar no limite, se não se entregar em tudo, você não consegue ganhar de ninguém. E a equipe tá bem imbuída de resolver os problemas em que a gente entrou na temporada. E agora é a reta final e vamos conseguir fazer isso se Deus quiser. Assim, tal qual a resposta do Mário Bittencourt, eu entendo a lógica do Mano Menezes de falar que lá atrás se houve uma acomodação é natural, mas me incomoda o tratar isso como natural. Entendo, ele não participou de fato dessa parte mais crítica da acomodação, mas assim, não dá pra um time se acomodar com o time na lanterna do campeonato, como tava em alguns momentos, parecia estar.
Me incomodou demais esse fato justamente de achar que a hora que botar um pouquinho de gás vai conseguir o resultado. Para mim isso é a definição de soberba. Eu sou tão melhor do que o adversário que a hora que eu quero eu consigo o resultado. Acho que isso é a definição, mas entendo também por outro lado que o Mano Menezes não pode virar e falar bem assim, ó, esse elenco aqui, ó, todo mundo que tá aqui comigo, tudo soberbo no início do ano. Não dá, sim, ele perderia o grupo. Mas, enfim, nas entrelinhas a gente acaba entendendo as respostas. Vamos ver respostas do Keno e do John Arias aí agora, porque a do John Arias principalmente chamou muito a minha atenção. Um pouquinho mais burocrática, né? A sua situação contratual tem sido assunto no Fluminense nos últimos dias, né? O presidente Mário Bittencourt falou que realizaria o seu sonho de jogar na Europa e a gente sabe que você negou uma proposta de renovação contratual com o Fluminense. Queria entender de você, se você poderia dizer por que você negou essa proposta de renovação e como é que você vê o seu futuro aqui no Fluminense. Bom, falando a verdade, eu não estou ciente do que o presidente falou, porque eu acho que vocês sabem que eu tenho uma filha recém-nascida e filho recém-nascido dá trabalho. No meu caso não tem sido diferente. Então eu não tenho tempo nem para assistir televisão, na verdade. Eu só chego em casa e fico com a minha família. No meu caso do contratual que você falou, eu tenho um contrato aqui até agosto de 2026. Eu sou um cara extremamente profissional. Eu sou um cara que vou me entregar no Fluminense até o final do meu contrato, até o último dia que eu esteja aqui. Cara, eu acho que esse negócio da renovação, eu acho que teve veículos mal encaminhados, só que infelizmente sou eu que fiquei exposto. Se falaram muitas coisas que são mentiras. Em seu momento eu vou dar minha versão, só que no momento eu acho que está tudo em paz, está tudo calmo e a gente agora, independente de qualquer coisa, o mais importante é o Fluminense. Eu acho que na minha vida eu não estou pensando em Europa, eu não estou pensando em nada disso, porque hoje eu estou em outubro e eu só penso em dezembro, se Deus quiser, eu sair de férias tranquilo, sabendo que o Fluminense permanece na primeira divisão. Então esse negócio que meio se formou aí na imprensa, que meio chegou em mim, porque na verdade eu nem me liguei muito com isso, porque eu sou ciente, eu estou tranquilo que eu não fiz nada errado. Esse negócio da renovação foi no começo da janela, não fazia sentido nenhum. Nesse momento a gente renovar. Então, porque ainda falo, meu contrato é longo aqui no Fluminense, eu ainda tenho quase 2 anos pela frente. Então, como falei, muitas coisas foram faladas. No fundo, falassem que eu fui ingrato, que não sei, uma coisa que falaram aí nas redes sociais. Mas eu estou tranquilo, eu sei que não fiz nada errado. E como eu sempre fiz, desde o primeiro momento que cheguei aqui no clube, eu estou fazendo de tudo o que eu posso para tirar o Fluminense daí, que hoje eu acho que é o mais importante na vida de todo mundo que se fala que é tricolor de verdade. O John Arias, quando ele foi lá para a zona mista, né, infelizmente o caso do Fluminense de zona mista, a assessoria e o jogador combinam antes de ir para lá, enfim, é um negócio, né, sistema maluco do Fluminense. Mas o Arias, quando foi, ele já sabia, ele já queria responder isso de fato, tá? Ele já sabia que ia falar sobre esse assunto. E assim, acho que o John Arias, a gente sabe, o John Arias é sempre bem sincero nas coisas. Não sei se ele realmente não ouviu o presidente falando, mas enfim, já tive filho pequeno, sei como é que é a situação também. E assim, acho que as coisas estão muito claras. Eu não entrei nessa questão de o John Arias é ingrato. Acho que o John Arias, ele nunca fez nada fora de campo para poder ser ídolo do Fluminense e etc. Acho que ele dentro de campo faz muito e merece todo o reconhecimento. Mas ele sempre tratou o Fluminense, o futebol, como um trabalho que ele se dedica completamente, que é um cara que se esforça pra cacete, que ninguém tem um A pra falar dele dentro de campo, de maneira nenhuma, fora de campo, na conduta como um desportista, como um bom jogador de futebol, um bom atleta. O John Arias quer sair no final do ano, acho que está muito claro, e eu sei que é bem claro nas frases dele que ele
ele não quer sair pelas portas dos fundos, né? Como qualquer funcionário que trabalhou tanto tempo numa empresa, que sabe que essa empresa transformou a vida dele, às vezes você já trabalhou naquela empresa que de repente pagou tua faculdade e tal, e pô, isso não quer dizer que você vai trabalhar a vida inteira na tua empresa se você tiver uma proposta para ganhar mais. Isso não quer dizer que você vai ser 100% disponível para essa empresa na sua vida inteira, mas quer dizer que você vai ser leal e vai querer sair pela porta da frente. Acho que é assim que o Arias trata essa questão toda. A questão da renovação, também acho que foi uma lógica simples. Ele falou, era no começo da janela, né, a proposta, não tinha por que eu renovar, se a minha ideia era vir uma proposta para eu ir embora. E eu entendo, realmente, não tem por que o John Arias quer ir para a Europa. E ele tem um contrato, ele assinou um contrato longo com o Fluminense, com um bom salário. Se ele quiser sair, ele rompe esse contrato. Se ele não quiser, ele vai ser vendido. E enquanto ele não for vendido, não romper o contrato, tá jogando, se dedicando, e tanto é que fez o gol hoje. Agora vamos para uma última declaração do Keno, que essa eu achei boa, tá? Na hora da escalação, vaiaram o Mano e alguns jogadores. Você acha que uma vitória dessa muda o clima, muda o astral? Muda sim. É ganhar, cara. De ganhar, né? A gente perde também, é dar na merda. Então, nossa cabeça era ganhar para poder trazer de volta para Maracanã. A arrancada de 2009, um dos jogos mais significativos é justamente contra a arrancada de 2009, um dos jogos mais significativos é justamente uma vitória sobre o Cruzeiro. Vocês fazem esses paralelos com 2009, com jogos que foram históricos lá atrás, que podem motivar vocês hoje? Não, cada jogo é um jogo. A gente sabe que a gente... Agora tem clássico do Flamengo. A gente sabe que vai ser um jogo muito parelhado, como você falou, 2009 teve arrancada, né? A gente está em 2024, a gente sabe que cada jogo é um jogo. A gente possa agora descansar para fazer duas semanas de trabalho para poder enfrentar o Flamengo de igual para igual. 10 jogos do final do campeonato, o que você acha que é fundamental o Fluminense corrigir e melhorar para, de repente, não chegar nas últimas rodadas em situação ruim, de desespero, tá mais livre já? Ganhar, né? É ganhar. A gente sabe que o campeonato brasileiro é muito difícil, cada jogo é um jogo, a gente estuda uma coisa e quando vai enfrentar os caras já vem com uma estratégia diferente, mas como você falou, a gente não pode deixar faltando 5, 4 rodadas. A gente vai poder trabalhar para poder se levar o mais rápido possível. É ganhar, né? Senão a gente tá na merda. Bem claro o Keno ali sobre isso. E um outro detalhe só que eu ia acrescentar, além dessa declaração do ganhar, precisa ganhar, senão tá na merda, é o fato do paralelo, né, com 2009, né? A pergunta da Bárbara é até boa, só que aí o Keno não tinha esse contexto, com certeza, né? Porque senão ele poderia ter dito, né? Não, se a gente ficar preocupado com repetir 2009, há 10 rodadas, acho que há 12 rodadas do fim de 2009, o Fluminense perdeu pro Flamengo e o Flamengo fez uma arrancada para um título. Então nessa parte é melhor não repetir 2009, né? Vamos conquistar uma vitória, esquecer 2009 nesse caso. Aí depois da vitória contra o Flamengo, aí sim a gente volta a pensar em 2009, né, e em outra arrancada numa reta final. É isso, tá? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas a minha ideia é sempre ter aí... Não fiz o react da coletiva inteira, até porque já são... Olha a hora, hein? 4h14 aqui da manhã, jogo 9h30 é uma tragédia para mim, até nessa produção de conteúdo. Mas tem análise pocket, tem aí também análise de 2 perguntas da coletiva, declarações na zona mista. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se assistiu até o final, provavelmente você gostou. Então deixa o like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal, tá? Tem outros conteúdos que são bem legais aqui de Fluminense também. Vamos agora para 2 semanas de paralisação, falar bastante de Fluminense aqui no canal. O canal não para nesse período. Então se inscreve e ativa as notificações para você ser o primeiro a assistir os vídeos aqui do Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima. Obrigado pela audiência, valeu.